O advogado Paulo Faria discursou em nome do ex-deputado Daniel Silveira, preso político do ministro Alexandre de Moraes, durante a audiência pública realizada na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, organizada pelo deputado Coronel Meira para debater a situação dos presos políticos do Brasil. Faria disse: o dia 8 de janeiro começou a ser engendrado no dia 16 de fevereiro de 2021. Nesse dia, 364 parlamentares consolidaram a prisão do então deputado federal Daniel Silveira. O advogado lembrou que a relatora da prisão de Daniel Silveira e outros deputados admitiram que fizeram um acordo para autorizar e confirmar a prisão ilegal. Ele disse: foi negociado que Daniel Silveira ficaria preso apenas uma semana. É só um susto. Um susto que dura, que agora se converteu em 8 anos e 9 meses, por crime de opinião. Se alguém puder me dizer onde está esse crime. O advogado prosseguiu. No dia 19, os 364 deputados consolidaram a prisão do deputado federal Daniel Silveira, rasgando o artigo 53 da Constituição. O advogado lembrou que Silveira foi preso por palavras e disse: não era e nunca foi motivo de prisão. Faria explicou: ele utilizou de ironia, da metáfora e foi preso por isso. Paulo Faria explicou como essa permissão dada pela Câmara foi utilizada para escalar ainda mais os abusos. Ele disse: o sistema pensou o seguinte: se eu posso prender um deputado federal que tem imunidade formal e material, eu posso prender qualquer pessoa. O advogado explicou que os atos do ministro Alexandre de Moraes configuram crime previsto na Lei 9.455 de 1997. Ele lembrou que todos os presos e perseguidos políticos estão sendo vítimas do ministro e apontou: ele não tem limites. Paulo Faria disse: nós vamos continuar lutando pela liberdade neste país. Não vão nos calar. A liberdade é algo que nós não negociamos. E nós, juntos, o povo, todo mundo aqui tem que entender. O presidente Arthur Lira tem que entender. Não como ele fez lá atrás, quando ele negociou a prisão do Daniel Silveira com Alexandre de Moraes. O advogado disse: agora a casa tem que ser pressionada para poder votar o PL e conceder anistia a todos os presos políticos. Isso é o mínimo que a casa tem que fazer para poder tentar apagar os 364 traidores da pátria que votaram pela prisão do Daniel Silveira. Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos, em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país,
viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Paulo Faria, advogado do ex-deputado, para mim, deputado Daniel Silveira, tá certo, que foi preso injustamente e preso por essa casa. Boa noite, senhor presidente, deputado Coronel Meira, satisfação, boa noite a todos os demais deputados que em cumprimento aqui, familiares, colegas advogados, parabéns ao Vossa Excelência pelo aniversário. Eu queria dizer que estou aqui, conversei com a doutora Paola, que é a esposa do Daniel, ela ficou extremamente feliz, o Daniel acho que ainda não sabe, porque ela iria hoje para comunicá-lo, e fala em nome dele e também dela e da sua família, ou seja, todos são presos políticos. Daniel Silveira, ele foi, aliás, eu quero dizer para vocês o seguinte, o dia 8 de janeiro começou a ser engendrado no dia 16 de fevereiro de 2021. Por quê? Nesse dia, 364 parlamentares consolidaram a prisão do deputado federal, então, Daniel Silveira, no voto da, então, relatora deputada Magda Mofato do meu estado, mas que depois ela veio a público para dizer que foi prometida, foi prometido que foi negociado que o Daniel Silveira ia ficar preso só uma semana. É só um susto. Só um susto. Um susto que agora se converteu em 8 anos e 9 meses por crime de opinião que não existe, pelo menos até então, deputado, eu não conheço, se alguém puder me dizer aonde que está esse crime. Então, nesse dia, que foi dia 19 de fevereiro, o dia do início desse ato do 8 de janeiro começou a ser perpetrado dia 16 de fevereiro. E no dia 19, os 364 deputados consolidaram a prisão, confirmaram a prisão do deputado federal Daniel Silveira, rasgando o artigo 53 da Constituição, que diz que os deputados e senadores são invioláveis por quaisquer opiniões, votos, palavras. Ele estava, apesar de, e aqui eu não estou concordando com as falas, e o próprio deputado pediu desculpas depois pelo excesso,
mas não era e nunca foi motivo de prisão. Motivo de prisão, por exemplo, por ele ter imaginado que um ministro da Suprema Corte estaria sendo surrado na rua com um gato morto até que ele miasse. Então, essa foi uma das justificativas da prisão, que ele utilizou a ironia, a metáfora e foi preso por isso. Então, o Daniel Silveira é o início dos atos do 8 de janeiro. Foi ali que começou, porque o sistema pensou o seguinte: se eu posso prender um deputado federal que tem imunidade formal e material, que está no artigo 53 da Constituição, eu posso prender qualquer pessoa. Eu posso prender um advogado. Eu, em diversas ocasiões, eu fui ameaçado pelo ministro nas decisões. Eu fui multado porque supostamente eu abusei do direito de recorrer. Algo que no direito penal, nobre colega Caivano sabe que no direito penal não existe limites. Não existe. Então, isso que aconteceu com o deputado federal Daniel Silveira foi o início dos 8 de janeiro. Então, Daniel Silveira está sendo torturado como todos os demais prisioneiros políticos do Estado. Todos estão sofrendo. Eu não estou dizendo isso, basta ler a Lei 9455 de 97, que está escrito lá o que é tortura. É exatamente isso que está acontecendo com todas essas pessoas. Com o Coronel Naime, com Oswaldo Eustáquio, com Alan dos Santos, com Daniel Silveira, com o padeiro, o pipoqueiro, todos estão sofrendo tortura. E o maior torturador hoje no Brasil chama-se Alexandre de Moraes. Ele não tem limites. Então, presidente, eu queria, com essas palavras, dizer que nós vamos continuar lutando pela liberdade do nosso país. Não vão nos calar. A liberdade é algo que não negociamos. E nós, juntos, povo, que é o povo que faz essa casa, presidente, todo mundo aqui tem que entender, o presidente Arthur Lira tem que entender, não foi como ele fez lá atrás, que ele negociou a prisão do Daniel Silveira com o Alexandre de Moraes. Isso foi denunciado. O próprio deputado Ottoni, em depoimento, sob juramento, afirmou que a casa foi pressionada. Agora a casa tem que ser pressionada para poder votar o PL, para poder conceder anistia a todos os presos políticos. Isso é o mínimo que a casa pode fazer para poder tentar apagar os 364 traidores da pátria que votaram pela prisão do Daniel Silveira. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo